Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa aula número 27. Estamos em soteriologia, na matéria doutrinas básicas, completando já vários meses de estudo, creio eu, muito proveitoso para todos nós. Vamos orar, pedir a direção do Senhor nesse instante, para que Ele possa nos conduzir a tudo que temos. Aliás, só um minutinho, irmãos. Agora sim, podemos orar com imagem, né? Vamos pedir a direção do Senhor sobre tudo que vamos aprender hoje na sua palavra, ok? Deus amado, nós te louvamos e engrandecemos. Obrigado por estarmos aqui nesta manhã. Queremos agradecer pelo alívio ao calor, às altas temperaturas que o Senhor nos deu de ontem para hoje. Fator, ó Deus, que estava certamente atrapalhando nosso dia a dia, nosso conforto. E pedimos, ó Deus, que o Senhor possa continuar, principalmente agora, dando-nos condições espirituais de ouvir a Tua palavra, entender aquilo que vamos aprender nessa matéria tão fundamental para a nossa vida cristã. Obrigado, Deus, por estarmos aqui hoje com liberdade e podemos ouvir da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos repetir os primeiros slides com as definições de introdução da semana passada e depois vamos pegar o fio da meada de onde paramos, que foi no documento batista seguinte. Semana passada nós fizemos a Confissão de Fé de Londres de 1689 e hoje vamos passar para a Confissão de Fé de New Hampshire, ok? Definição: estudo sobre a salvação do homem através da obra de Cristo, incluindo sua eleição soberana por parte de Deus, seu chamado, perseverança e glorificação. No anseio de cumprir a ordem de Jesus de evangelizar o mundo inteiro, os cristãos frequentemente falam sobre a salvação em suas conversas com os não crentes. Isso às vezes gera certa confusão, pois os incrédulos não entendem o que significa a afirmação de que o pecador precisa ser salvo. Por isso, é preciso que o discípulo de Jesus tenha em mente noções bem claras acerca da soteriologia bíblica, caso queira falar de forma mais eficaz acerca das boas novas que deve proclamar. Basicamente, salvação, o livramento da punição eterna do pecado, no momento em que se crê em Cristo, do poder escravizante do pecado, na medida em que o cristão cresce em santidade, e da presença maligna do pecado, quando o homem redimido estiver, enfim, com o Senhor. Essas são as fases da salvação. Esse livramento só é obtido pela fé em Cristo, como o Filho de Deus, que morreu pelos pecados da humanidade, mas ressuscitou dentre os mortos para a justificação de todo o que crê. A salvação, em sua plena consumação, abrange a alma do crente, que é levada ao céu quando chega a morte, e o seu corpo, que será revestido de incorruptibilidade no tempo da ressurreição ou do arrebatamento da igreja. Irmãos, até agora, nessa introdução, que eu quero relembrar, porque tudo isso a gente já cobriu semana passada, é essa ênfase inicial de como o não entender a salvação acaba atrapalhando a nossa proclamação. Por quê? Semana passada a gente falou sobre chavões que se usam costumeiramente no mundo evangélico. Eu posso lhe garantir no mínimo por mais de 40 anos, porque eu já estava lá, e não possui, número uma base bíblica real e não transmite realmente o que é conversão. Como, por exemplo, você precisa aceitar Jesus, certo? Ou você tem que abrir o seu coração para Jesus, né? Jesus tem que entrar no seu coração. Então, é tudo muito bonito. Eu realmente acredito que muita gente se converteu, apesar do fraseado errado. Mas como que nós chegamos até aí, irmãos? Exatamente no que a nossa lição está falando. Pela má compreensão da doutrina, acabou-se criando, as pessoas entendem, eu tenho que levar pessoas a Cristo. Isso aí é básico. Acaba-se criando, vamos chamar, métodos, abordagens que não comunicam de fato aquilo que é evangelismo. E semana passada a gente viu claramente que precisa haver uma comunicação clara do evangelho e a resposta
esperada e a resposta até comunicada é arrependimento e fé. Então, se a pessoa não compreende que está errada, ela vai se arrepender de quê? Ela vai buscar salvação do quê, se você não acha que está realmente perdido? Essa é a razão porque muita gente, pessoal, entra para a igreja. Muitas vezes, pela misericórdia e pela graça de Deus, no processo de ouvir a palavra, né, direto, ela acaba se convertendo. Já contei para vocês o caso da antiga membro da nossa igreja, que não mora mais aqui, que chegou porque estava passando uma crise pessoal, uma crise de relacionamento e tal, morava literalmente do outro lado da rua, do auditório onde nós nos reunimos. E depois de meses reunida conosco, em aflição, porque o foco dela Jesus tem que resolver meu problema. E aí ela ouvindo a palavra domingo após domingo, um belo dia tomando banho. Efésios capítulo 2 caiu que nem uma parede de tijolos na cabeça dela. Então você vê, meus irmãos, eventualmente, graças a Deus, houve uma conversão. Mas eu fico pensando quantas vezes isso não acontece, as pessoas apenas entram para a igreja. Porque, querido, veja bem, você tem bom ambiente para os seus filhos, boas amizades, sai com os amigos para comer cachorro-quente, pessoal de ontem, né? Quem não quer ambiente desse? Só o pessoal que gosta de bagaceira. Mas tem uma geração, irmãos, que começa a envelhecer um pouco mais, que já se cansa, né, da confusão do mundo e tal. É um bom ciclo social. Só que, querido, se alguém é atraído para a igreja porque é um bom ciclo social, certo? Ele não vai gostar do seu próximo ciclo social no inferno. É verdade. Porque está se identificando pelos motivos errados. Especialmente se essa igreja não de fato prega o evangelho a cada domingo, certo? Não importa quão cheia estiver, não importa quão badalada ela estiver, se o evangelho de arrependimento não é pregado, não há conversões, ok? Bem, isso foi semana passada, com mais delongas a gente deu atenção a essa introdução, você pode retornar lá para rever o resto. Então, 1833, nós batistas tivemos como documento a Confissão de Fé de New Hampshire. Fica ali no nordeste dos Estados Unidos, não é isso? Tô certo, né? Muito bem. Então, irmãos, esse documento, ele é importante, eu já falei outras vezes, porque este foi também um documento batista brasileiro até a década de 80, certo? Era uma tradução que Zacarias Taylor, isso nosso conferencista da Sola Escritura nos explicou, ok? Inclusive está saindo uma biografia de Zacarias Taylor, o pioneiro batista, daqui a algumas semanas, e esse documento foi o nosso documento também, certo? No lugar do que é hoje, desde 88, se eu não me engano. Vamos lá. No artigo 4, falando sobre do caminho da salvação, nós lemos o seguinte: cremos que a salvação de pecadores é totalmente de graça, através do ofício mediador do Filho de Deus, que pelo decreto do Pai livremente tomou sobre si nossa natureza, mas sem pecado. Honrou a lei divina pela sua obediência pessoal, que tendo ressuscitado da morte, ele está agora entronizado no céu e unindo em sua maravilhosa pessoa as mais ternas simpatias com divinas perfeições. Ele é de todos os modos qualificado para ser um Salvador adequado, compassivo e todo suficiente. Então, bem abrangente, ao mesmo tempo bem resumida, mostrando a suficiência de Cristo na salvação e particularmente como ele, apesar de tomar sobre si os nossos pecados, ele mesmo não é afetado por isto, certo? Ele mesmo não tinha pecado em si e não é afetado dessa maneira. No artigo 5, irmãos, nós passamos nessa confissão a falar da justificação, que é algo que a gente vai ver também nessa matéria. Cremos que a grande bênção evangélica, ou seja, a bênção do evangelho, que Cristo assegura a tantos quantos creem nele, é a justificação. Que a justificação inclui o perdão de pecado e a promessa de vida eterna sobre os princípios da justiça, que ela é aplicada não em consideração de quaisquer obras de justiça que nós temos feito, mas exclusivamente através da fé no sangue do Redentor. Em virtude da sua perfeita justiça, é livremente imputada, palavra importante aí, a nós por Deus, mediante a fé, que leva-nos para um estado de mais abençoada paz e favor com Deus e nos assegura as bênçãos necessárias para o tempo e a eternidade. Se tal coisa que nos parece um pouco óbvio, porque
você já estudou bastante e tudo mais. Se tal coisa não fosse necessária, irmãos, a gente não veria no mundo evangélico gente cantando, eu tô pagando estou pagando preço para ir para o céu. Certo? Então, essa declaração, esse fraseado, cancela um pensamento como dessa música. E eu não estou inventando, a música de fato existe. Então, você está pagando qual o preço? Porque é a mesma coisa que você chegar num restaurante com tudo pago e depois, né, ficar esperando a comanda para ir a algum lugar enquanto alguém diz, não, está tudo pago. Né? De vez em quando eu brinco, estou malhando com alguém lá na academia, tem um cafezinho algum tempo atrás, aí eu falo, rapaz, eu vou pegar um café, esse aqui eu estou pagando. Não, já está de graça lá. Então, eu vou pagar para quem? Se você for pagar o cafezinho ou esse almoço em algum lugar, a pessoa vai dizer, não estou entendendo. O que você quer pagar, cara? Está pago. E é isso que muito crente está fazendo. Por quê? Não conhece uma verdade tão simples como está aqui na declaração. Isso me dá a oportunidade, irmãos, para dizer o seguinte: pastor, a gente está estudando documentos de homens, a gente não deveria estudar a Bíblia? Ok. O que acontece, irmãos, quando as pessoas não possuem boa base teológica e acabam indo para a palavra para tirar as suas doutrinas sem, certo, lembrar que o evangelho não começou semana passada quando ele se converteu. Ele acaba pensando que está saindo da Bíblia, mas ele começa, a ir para tudo quanto é lado. Então, isso eu tenho visto particularmente nesse povo que a gente chama carinhosamente de desigrejado, né? Nenhuma igreja presta, nenhum pastor presta, tudo lobo, é tudo mercenário, ninguém presta, só eles, né? Todo mundo está enganado, é religioso, mas eles não. Eles são, não, última Coca-Cola do deserto, né? O que não fala muito, se fosse a última Pepsi do deserto, eu até entenderia a metáfora. Bem, aí você conversa com eles, irmãos, eles têm cada ideia doida. Mas por quê? Porque eles botaram na cabeça que 2000 anos de teologia não presta. Eles têm que reinventar a roda. É claro, irmãos, que em 2000 anos de teologia cristã, muita besteira foi ensinada, foi defendida, com certeza. Mas o caminho da ortodoxia, certo? Do pensamento reto, que significa ortodoxia, ele está bem definido. Inclusive, ele inclui parte daquilo que a Igreja Católica defendeu. Por exemplo, a Igreja Católica é trinitariana, assim como nós. O fato dela ser uma igreja apóstata, idólatra e cheia de heresia não apaga esta parte onde ela acertou, certo? Então, há fatores que durante a história foram defendidos, porque eu estou dizendo isso, porque de vez em quando você cita Tomás de Aquino ou Agostinho e o pessoal salta lá fora. Pastor, agora você está seguindo teólogo católico? Espera aí, a coisa não é bem assim. Existe muita gente que pensou muito certo, mesmo dentro dos piores lugares que você possa pensar e das piores épocas que você possa pensar. Enquanto Roma estava produzindo heresia, John Huss estava defendendo a salvação pela fé e por isso ele foi para a fogueira, cerca de 98 anos antes da Reforma. Então, irmãos, as confissões, elas servem porque homens de Deus sentaram, e às vezes às centenas, para pensar a Bíblia e escrever documentos que auxiliassem a igreja a pensar de maneira ordenada sobre a fé. Agora, isso é importante, elas são inquestionáveis? De jeito nenhum. Elas são sem erro? De jeito nenhum. Aqui ou acolá eu já discordei de confissões, como por exemplo, eu discordo da confissão de fé de Westminster, apesar de um ótimo documento, porque em alguns fatores ela simplesmente, para mim, não está afirmada naquilo que eu entendo das Escrituras. Ok? Importante parágrafo aí para a gente entender por que a gente está estudando isso aqui. Artigo 6º. Da natureza livre da salvação. Cremos que as bênçãos da salvação são colocadas à disposição de todos pelo Evangelho, que é o dever imediato de todos aceitá-las por uma fé cordial, penitente e obediente, e que nada impede a salvação do maior pecador na terra, exceto sua própria depravação inerente e rejeição voluntária do Evangelho, que a rejeição envolve-o em uma condenação agravada. Então, irmãos, o chamado do Evangelho, ele é um chamado geral. Ele é pregado a todas as pessoas, porque ninguém anda com um E de identificação de eleito na testa. Até ajudaria, mas não funciona assim. Então, o Evangelho tem que ser pregado a todo o mundo.
E nem todo o mundo vai aceitá-lo pela razão que está sendo colocada aqui, por causa da sua própria depravação. Então, por natureza, como a palavra de Deus coloca, o ser humano é inimigo da verdade, inimigo do evangelho, consequentemente, inimigo de Deus. Então, a gente não gosta desses termos porque eles não são muito bem para marketing, mas que está na Bíblia, está. Esse estado, irmãos, de inimizade entre o homem e Deus, o homem e a divindade, é fato bíblico. E a gente não tem como simplesmente contorná-lo. A salvação muda o nosso status de relacionamento, certo? De inimigos, de afastados, de separados de Deus, para filhos, para amigos, para relacionamento próximo com esse mesmo Deus, ok? Então é importante nós entendermos que esse estado natural do homem é que o impede de aceitar livremente a mensagem do Evangelho. Artigo 7. Da graça na regeneração. Cremos que, a fim de serem salvos, os pecadores devem ser regenerados ou nascidos de novo, mesma coisa. Que a regeneração consiste em dar uma disposição santa à mente, que ela é efetuada de uma maneira acima da nossa compreensão pelo poder do Espírito Santo, em conexão com a verdade divina, ou seja, a verdade está sendo pregada, né? De maneira a assegurar nossa obediência voluntária ao Evangelho e que sua evidência apropriada aparece nos santos frutos do arrependimento, fé e novidade de vida. Então vamos lá, irmãos. O camarada está morto em seus delitos e pecados, ele é escravo do pecado, então ele não tem como responder por si mesmo a mensagem do Evangelho, certo? É claro que alguns que se opõem a esse ponto de vista vão dizer que morto, escravo, são metáforas, são apenas formas de se colocar a questão e que não é... Você não está morta. Não, ok. Essa pessoa quer enxergar assim, mas o texto diz isso. E não é só isso, o texto fala sobre inimizade, fala que ninguém pode buscar a Deus, Romanos capítulo 3. Então, há abundante evidência desse afastamento entre o homem e Deus, ok? Aí ele ouve o Evangelho, você pregou para ele na sua casa, no trabalho, no campo, na fazenda, tanto faz, uma casinha de sapeiro, não importa. O local, o método, não importa. Você pregou o Evangelho. Se Deus não agir, irmãos, primeiro na vida desta pessoa, ela não tem como manifestar fé e arrependimento. Lembra que ela está morta? É isso que esse texto está falando. O que a gente vai estudar mais adiante, eu acho que daqui uns 3 domingos, mais ou menos, não mais que isso. A gente vai estudar o que a gente chama de Ordus Salutis, do latim, a ordem da salvação. Porque o que se crê normalmente no meio evangélico? O camarada está lá, cuidando da vida, aí viu ali, crê em Jesus e seja salvo. Ele, é verdade. Jesus é o cara, né? Então, morreu na cruz, ninguém tem nada para falar de errado dele, vou seguir a Jesus. É isso aí que está faltando na minha vida. Então, a partir de hoje eu quero seguir a Jesus. Então, ele tomou essa decisão voluntária porque ele quis, e aí, Shazam, crentão, está transformado. Automaticamente, pela sua decisão, ele é salvo, ele nasce de novo, mas porque ele primeiro tomou uma decisão, e aí é como se ele tivesse, irmãos, autorizando Deus a agir, certo? Isto é o que a maioria esmagadora dos crentes acredita. Mas quando nós partimos, irmãos, do texto que nos fala do estado anterior do homem, de morto, de escravo, de inimigo de Deus, que não busca Deus, certo? Tudo isso a gente viu na aula de hamartiologia, a doutrina do pecado, certo? Quando a gente parte desse estado, como este homem, mesmo vendo essa frase maravilhosa, mesmo vendo essa pregação abençoada, mesmo vendo esse livro, né, bem profundo sobre o evangelismo, como ele vai responder? Ele não tem como. Então, primeiro, Deus age na vida dessa pessoa, libertando a sua vontade, seu arbítrio, se você quiser, para que então ele possa responder. Como essa libertação acontece, é que a gente vai deixar mais para frente, né? Segure aí as cenas dos próximos capítulos, porque a gente quer tratar com bastante detalhe. Mas eu quero deixar esse ponto bem marcado aqui, para que você não esqueça que se a salvação não é pelas obras, isso inclui a minha obra de fé e arrependimento, se partir apenas de mim mesmo. Então eu não tenho absolutamente nenhuma participação na salvação. Como dizia Jonathan Edwards,
única contribuição que eu dou para a salvação é o pecado do qual eu sou salvo. Essa é a minha... Eu contribuo com o problema e não com absolutamente nenhuma parte da solução, pelo menos não sem que Deus graciosamente haja na minha vida antes, ok? Capítulo 8, o artigo 8, desculpe, do arrependimento e da fé. Cremos que o arrependimento e a fé são deveres sagrados e também graças inseparáveis, operadas em nossas almas, olha só, no plural, viu, irmãos? Operadas, tanto o arrependimento quanto a fé, em nossas almas pelo Espírito regenerador de Deus, pelo que, sendo profundamente convencidos de nossa culpa, perigo e incapacidade e do caminho da salvação por Cristo, nós retornamos para Deus com contrição, confissão e súplica por misericórdia, não fingidas. Ao mesmo tempo, recebendo gratuitamente o Senhor Jesus como nosso profeta, sacerdote e rei, e confiando nele somente como único e suficiente Salvador. Então, mais uma vez, está sendo reafirmado aí, irmãos, que o arrependimento e a fé são dons de Deus, são ações da graça na nossa vida, e não uma resposta que eu dou apenas por minha vontade, por minha decisão, porque eu sou mais aberto para o Evangelho. Esse é um perigo que a gente tem, irmãos, quando a gente tem aquela pessoa, né? Às vezes a gente, infelizmente, vê gente que casa com essa premissa na cabeça, mas ele é muito bom, né? Ele é uma pessoa, inclusive ele gosta da igreja, ele só falta ser crente. Falta tudo. O bom, irmãos, viver muito tempo às vezes não é bom não, mas o bom de ver um bocadinho de tempo é que a gente começa a perceber algumas coisas na prática. Eu já vi, irmãos, gente que você diz assim, rapaz, fulano, você vai atrás de fulano para pregar evangelho, Deus te abençoe. Aí a pessoa fala aquela frase, irmãos, que também em si é engraçada. Fulano, só Jesus. Claro, todo mundo é só Jesus, não é só pro fulano não. Porque na cabeça nossa, irmãos, ele é tão ruim que para se converter, só Jesus. Mas na nossa cabeça, o outro é tão amigo do evangelho que Jesus diz, isso aí não precisa nem ajudar. Isso aí é quase Deus. Não, não é não. E eu já vi esse quase crente passar a vida inteira e não se render ao evangelho. Até hoje, a última vez que eu tive notícia de uma pessoa dessa, anos atrás, que eu conheço da minha adolescência, continua lá. Amigo do evangelho. Mas não entrega a sua vida de fato a Cristo. Certo? E eu já vi gente, irmãos, que... Eu já contei isso para vocês. Tem um diácono lá no Rio de Janeiro, que ele já deve estar falecido. Ele era valente, andava na Iluminador na década de 40, 50, no meu bairro a cavalo, com pistola aqui, ó, botando meio todo um cara grandão. Aí, coroa, ele já ainda era forte pra caramba. Imagina quando ele era novo, o cara grandão, botava medo. Quando me contaram essa história, eu falei, diácono fulano é um doce de pessoa. É um ursão. Eu falei, o evangelho. Agora, quem acreditava que esse camarada ia se converter? Ninguém. A história de conversão dele, meus irmãos, foi alguém que tomou a coragem de ir lá dar bom dia para ele, porque se você desse bom dia no tom errado, já levava um bufetão. Porque ele tinha que manter, como dizia o Erasmo, essa fama de mal. Como é que essa pessoa se converte? Da mesma maneira que todos nós. Certo, irmãos? Não há absolutamente nenhuma... no perfil humano que seja mais ou menos difícil. Não se esqueça, um dos autores de um dos hinos mais bonitos da história da enologia cristã, Amazing Grace, era um traficante de escravos, John Newton. Então, a história de um homem como esse, irmão, já nos mostra que para o Evangelho não há exatamente nenhuma barreira. Artigo 9. Do propósito da graça de Deus. Cremos que a eleição é eterno propósito de Deus, segundo o qual... Alô, Papatango, câmbio, voltamos. Acontece, não parou no posto para recarregar, pegando prego. Alô, pronto, não vou mexer mais não. Voltando aqui, irmãos, cremos que a eleição é eterno propósito de Deus, segundo o qual Ele graciosamente regenera, santifica
e salva pecadores, a gente podia até acrescentar aqui, justifica também, que sendo perfeitamente consistente com a livre agência do homem, abrange todos os meios em conexão com o fim, que é uma demonstração gloriosíssima da soberana bondade de Deus, sendo infinitamente livre, sábia, santa e imutável, que ela exclui completamente a vanglória e promove humildade, amor, oração, louvor, confiança em Deus, e ativa imitação de sua livre misericórdia, que ela encoraja o uso dos meios do mais alto grau, que ela pode ser percebida pelos seus efeitos em todo aquele que verdadeiramente crê no Evangelho, que é o alicerce da segurança cristã, e que verificá-la com respeito a nós mesmos demanda e merece a máxima diligência. Então, meus irmãos, talvez seja exatamente por este ponto, ou pontos como este, que esta declaração, infelizmente, foi substituída na nossa denominação. A verdade é, e desculpa quem estiver ouvindo depois e não entendeu como isso aconteceu, mas a verdade é, irmãos, que originalmente, mesmo no Brasil, a Convenção Batista Brasileira vem com um forte teor reformado, um forte teor calvinista. O próprio Zacharias Taylor, ele era reformado, ele era calvinista, por isso ele traz a Confissão de Fé de Westminster para ser a nossa, e isso dura quase 100 anos, certo? Quando ele traduz, adapta para o português, e ela é substituída na década de 80, passa-se quase 100 anos, como foi inclusive explicada na nossa conferência. Com o passar do tempo, irmãos, e de novo, pastor, só parece um disco furado. Pois é, as igrejas falham em ensinar teologia, as igrejas falham em ensinar doutrina, as igrejas falham em ensinar confessionalidade. E aí, meus irmãos, passa uma geração entre a outra, se influencia lá sabe onde, vai começando a participar daquela organização para-eclesiástica X, fica ouvindo, CD evangélico por aí. Não é coincidência, irmãos. As coisas acontecem por um processo. E aí ideias, verdades como esta, começaram a ser substituídas por outras, inclusive nos bancos de seminário. E aí, eventualmente, a nossa denominação se transformou em um Frankenstein. Ela quer ser calvinista na convicção de salvação e perseverança dos santos, e ela quer ser, ou seja, não se pede salvação, mas ela quer ser arminiana no resto. Eu não vou gastar tempo aqui mostrando, porque para mim isso é óbvio, isso não funciona. Como eu posso ter perseverança em algo que não fui para tanto mantido por Deus, escolhido por Deus, e assim vai. Ponto aqui, irmãos, é que a gente acaba saindo de uma verdade tão simples dessa e vai abrindo para que possa abranger outras ideias. Porque o que está escrito aqui é o seguinte: isso é o pensamento reformado, esse é o pensamento monergista, esse é o pensamento calvinista. A soberania de Deus na eleição, ok? E a responsabilidade humana são ambas verdades bíblicas, inegáveis. Se você tende para um lado só, você cria uma distorção. Se você tende para o outro lado, você cria outra distorção. É fácil conciliar? Em absoluto. Mas se você negar que está nas Escrituras as ofertas de salvação, as propostas de escolha, de caminho este ou aquele, direita ou esquerda, certo? Você está simplesmente apagando da Bíblia coisas factuais, que está preto no branco, literalmente. Porém, ao mesmo tempo, você não consegue anular o fato de que, sobejadamente, leia Efésios, leia Romanos, Deus escolhe aqueles a quem Ele vai salvar. E a salvação, e a eleição não se aplica apenas a isso. Olha o Antigo Testamento, Deus escolhe um homem e dele escolhe uma nação. Deus deixa claro quando Ele diz para Israel: vocês não foram escolhidos porque vocês eram a melhor nação do mundo. Muito pelo contrário, irmãos, a história comprova que Israel era um carne de pescoço. Era um povo complicado. Era um povo que, se a gente fosse olhar o currículo e dizer assim: não, esse daí não, escolhe outro que você vai melhor. Certo? Talvez, irmãos, existissem outros povos da antiguidade que, se tivessem recebido as benesses, as bênçãos que Deus deu para Israel, teria tido outra reação. Mas Israel, meus irmãos, se transforma em uma perfeita metáfora, onde aqueles que menos merecem recebem graça, misericórdia e justiça da parte de Deus. Certo? E Deus faz isso de forma soberana. Não vamos estender mais sobre a eleição quando chegar nesse assunto mais à frente, mas passou por aqui e eu queria apontar como que você
tem, certo, o termo aqui. E detalhe, o autor não coloca livre-arbítrio, vocês repararam? Livre agência. Porque livre-arbítrio é como Saci Pererê, né? Papai Noel, todos esses personagens, ele simplesmente não existe. Não existe um arbítrio que seja livre da influência do pecado. Coisa que nós vimos também em Hamartiologia. Ok? Muito bem. Artigo 10. Da santificação. A gente vai encerrar com esse aqui, para depois do intervalo voltar com um outro documento batista. Cremos que a santificação é o processo pelo qual, segundo a vontade de Deus, nós somos feitos participantes da sua santidade, que ela é uma obra progressiva que é iniciada na regeneração e que é efetivada nos corações dos crentes pela presença e poder do Espírito Santo, o selador e consolador, no uso contínuo dos meios decretados, especialmente a palavra de Deus, o autoexame, a abnegação, a vigilância e a oração. Eu completaria aqui, meus irmãos, as disciplinas espirituais. Então, a santificação ela não acontece apenas sem um exercitar de algo que, por exemplo, acontece quando você lê a palavra e reage, responde aquilo que a palavra está colocando. Responde como? Aí eu concordo, com autoexame, com abnegação, com vigilância, certo? Porque apesar da palavra de Deus estar aqui, não é apenas a palavra de Deus em si, né? Não é esfregar a Bíblia na cara, no cérebro 3 vezes por dia, não. É o meditar nela, é isso que eu completaria. É o meditar na palavra, que é uma expressão mais completa do que apenas o que está aqui. E é claro, irmãos, aí entra a oração, o evangelismo. Irmãos, se você não evangeliza, eu quero dizer uma coisa para você. Você não sabe o quanto de crescimento espiritual você está perdendo. O evangelismo, e eu vou completar aqui também, o discipulado, o cuidar de vidas, é um exercício de crescimento na sua vida. Eu estou ajudando uma pessoa muito próxima a mim, que, graças a Deus, tem crescido bastante no conhecimento da palavra, da doutrina de uns anos para cá, finalmente acordou. E a experiência que ele está tendo, que agora ele tem, a igreja dele usa esse termo, que não é nenhum problema em si, desde que você não exagere, ele tem um discípulo. A experiência que ele está vivendo, irmãos, é a experiência que talvez a gente tenha quando é pai. Ou mãe também, claro, né? Mas vamos para nós pais, porque as mulheres têm esse privilégio de criar um laço com o seu filho antes dele de fato estar aqui, não é isso? Então é com certeza uma experiência diferente da nossa, porque eu não criei barriga, não nada nem nada, eu estou lá e não te saiu isso aqui, eu sei. Mas é completamente diferente da experiência feminina. Então vamos pro homem. Hoje você está aqui, daqui a pouco você tem um outro ser humano que conheceu a Cristo para investir na vida dele. Irmãos, quando você se torna pai, eu gosto muito de usar a expressão que é usada para Saul quando ele é ungido rei. Saul foi transformado em outro homem. Eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas eu acredito que acontece com a maioria. Então quando, de repente, um líder de evangelismo da sua igreja, um pastor, ou você mesmo, fala, Sifrônio, quer caminhar junto? A gente podia se reunir toda semana, investir na sua vida, tal. Aí o Sifrônio começa a fazer aquelas perguntas cabeludas, com bola de efeito, fazendo curva. Aí você começa a ver as suas limitações. Aí o que você faz? Você cresce, você vai investir em si. Da mesma forma, meus irmãos, que às vezes nossos filhos fazem perguntas, vocês boa pergunta. No meu caso, antigamente eu ia para a enciclopédia, né? Hoje no celular você vai no Google. Ou qualquer outra coisa sobre da vida, quando os filhos precisam da nossa ajuda, a gente dá um jeito de aprender, no máximo que a gente puder, para auxiliá-los. Espiritualmente é a mesma coisa. Então a santificação, meus irmãos, ela acontece muito na nossa vida quando você levanta o traseiro do banco e começa a investir em vidas. Há muita coisa que precisa acontecer dentro de uma igreja local para que ela possa continuar. É verdade, nós precisamos do tesoureiro, do secretário, nós precisamos dos irmãos que estão liderando este ou aquele evento ou ministério, sem dúvida nenhuma. Mas se você acha que só porque você não está em uma dessas posições, você não tem nada para fazer, você não tem lido a sua Bíblia.
Eu já falei em uma determinada mensagem e vou repetir. Se porventura o seu cargo na igreja está atrapalhando a obediência à comissão de levar o evangelho às pessoas, entregue o cargo hoje. Pastor, eu queria evangelizar, mas a tesouraria está me absorvendo, não tenho tempo para nada. Não é nada, não é verdade, né? O pessoal fala essas coisas. Não tem problema, irmãos. Vou ter eleição agora, a gente escolhe outro tesoureiro. Mas eu queria evangelizar, mas o grupo de vida, liderar o grupo de vida é uma coisa boa, eu não consigo fazer mais nada na vida. Então tá bom, entregue e vai evangelizar. Porque para isso nós temos ordem. E o Senhor deu essa ordem, meus irmãos, também porque promove o nosso crescimento e santificação. É bênção na nossa vida. Então evangelizar e cuidar de vidas é uma dessas outras disciplinas espirituais que promove a santificação. Para terminar, artigo 11. Da perseverança dos santos. Cremos que são crentes legítimos aqueles que resistem até o fim, que seus perseverantes vínculos com Cristo é a grande marca, o grande marco que distingue-os dos professos superficiais, que uma especial providência zela por seu bem-estar e eles são guardados pelo poder de Deus através da fé para a salvação. Alguns, inclusive, gosto de esclarecer, irmãos, que a perseverança dos santos é a perseverança que Cristo promove na nossa vida. Então não sou eu que persevero, certo? É a graça de Deus em mim que me mantém perseverando. Então, para deixar claro, meus irmãos, pastor, tinha o Sinfrônio, foi crente 40 anos e agora ele está lá no Ramais. E aí, pastor? Ele nunca foi crente. Pura e simplesmente. Então não é, meus irmãos, que ele era crente, aí ele resolveu, né, o que quer que seja que ele foi fazer na vida, que comprova pelos frutos que a coisa está feia na vida dele, certo? Aí Jesus falando, vou eu borrar o livro da vida. Traz o branquinho, Gabriel, para eu poder passar aqui. Não, o nome dele nunca esteve lá, ok? Pastor, mas ele está lá desde criança. Gato que nasce em garagem não é automóvel. Aquela criatura com cara de olho que você foi buscar na maternidade é um filho de Adão, pura e simplesmente, pecador. Lindo, né? Você está botando no Instagram todas as peripécias que ele faz, mas continua pecador. Nossos filhos precisam de Cristo. Precisam de boa educação, com certeza. Amor, carinho, etc. Mas eles precisam de Cristo. Tanto quanto nós. Não muda nada. Então a perseverança, meus irmãos, ela, uma vez iniciada a vida cristã, ela vai continuar até o resto da vida cristã. Amém? 5 minutos e voltamos com a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Ok, meus irmãos, dando sequência aqui, vamos agora para a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que, confesso, a letra desse slide ficou um tantinho pequena. Vamos lá. Artigo 5º. Salvação. A salvação é outorgada por Deus pela sua graça, mediante arrependimento do pecador e da sua fé em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. O preço da redenção eterna do crente foi pago de uma vez por Jesus Cristo pelo derramamento do seu sangue na cruz. A salvação é individual e significa a redenção do homem na inteireza do seu ser. É um dom gratuito que Deus oferece a todos os homens e que compreende a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. Então é um texto muito bom, é um texto bastante compreensivo, bastante abrangente, que é o significado da palavra compreensivo aqui. Porém você percebe sutilmente uma downgrade. Em vez de um upgrade, em vez de subir, um pouco um declínio, um recuo em relação à profundidade do texto anterior, certo? Isso é que me preocupa. O texto começa a aparecer, ao meu ver, irmãos, com todo respeito ao nosso antepassado da década de 80, que compuseram, começa a aparecer um pouco pisando em ovos, evitando certos incômodos.
mas ainda assim preservando verdades importantes aqui no nosso texto. Segundo parágrafo, a regeneração é o ato inicial da salvação, em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido, dele fazendo uma nova criatura em Cristo. É a obra do Espírito Santo em que o pecador recebe o perdão, a justificação e a adoção como filho de Deus, e a vida eterna e o dom do Espírito Santo. Nesse ato, o novo crente é batizado no Espírito Santo e é por ele selado para o dia da redenção final e é liberto do castigo eterno dos seus pecados. Há duas condições para o pecador ser regenerado: arrependimento e fé. O arrependimento implica a mudança radical do homem interior, por força do que ele se afasta do pecado e se volta para Deus. A fé é a confiança e a aceitação de Jesus Cristo como Salvador e a total entrega da personalidade a Ele por parte do pecador. Nessa experiência de conversão, o homem perdido é reconciliado com Deus e lhe concede perdão, justiça e paz. Como os irmãos podem perceber, eu creio, o texto exclui a iniciativa ou a ação primeira de Deus, certo? Deixa claro que a regeneração é o ato inicial da salvação, mas não menciona aonde ela ocorre. E deixa mais claro, mais tendente que essa regeneração ocorre como resposta ao arrependimento e fé. Ora, irmãos, preste atenção no que está escrito ali. Essas são as condições, né? Lá na quinta linha, para o pecador ser regenerado, arrependimento e fé. Condição, aí ele define arrependimento. Arrependimento implica mudança radical do homem interior. Como? Como? Se essa criatura ainda não foi regenerada. Você não consegue mudar nem regenerado, é uma luta. Aqui está dizendo que você tem que ter arrependimento. Ele define arrependimento como uma mudança radical do homem interior. Então você vê, meus irmãos, quando você tenta reinventar a roda, você acaba com uma roda quadrada. Se alguém está mais perdido que cachorro dia de mudança, por favor, levante a mão e eu explico de novo. Nós estamos argumentando, irmãos, preste atenção. Lá está o Sinfrônio, tá? Perdidaço, incrédulo, ímpio, filho do inferno, tá lá. Aí o André pregou o evangelho para o Sinfrônio. O que está dizendo aqui, meus irmãos, é que o Sinfrônio tem que se arrepender dos seus pecados e a definição diz que esse arrependimento já é uma mudança e ele tem que crer. Aí a regeneração vem, certo? Não é o que está escrito aqui? Aí eu volto a perguntar, como? Como que essa criatura que agora há pouco amava o pecado, simplesmente porque esse barbudo pregou o evangelho, deve ser porque é você, André, no mínimo, né? A unção deste homem, só pode. É a barba. Se cortar a barba, pede os 50% da unção aí. Entendeu, irmãos? Então, brincadeiras à parte, a conta não fecha. A lógica não fecha. Porque você está querendo uma mudança de alguém que ainda é a mesma pessoa. Ele ainda é o cara perdidaço, que ama o pecado. Ele está constrangido pela mensagem? Sim. Pastor, você não está entendendo. É que essa mensagem do evangelho é tão poderosa que ela em si já provoca esse arrependimento e mudança. Se o arrependimento e mudança está acontecendo sem o Espírito, porque o Espírito não está aqui ainda, irmãos. Eu estou ouvindo o evangelho, eu sou sinfrônico nesse cenário. Estou ouvindo o evangelho. Eu tenho que responder em arrependimento. E eu repito, implica mudança radical do homem interior por força do que ele se afasta do pecado e se volta para Deus. Então, o arrependimento, ele não é, neste conceito da nossa declaração, ele não é apenas a consciência de que eu fiz alguma coisa de errado, mas já é a mudança interior e prática, que eu vou me afastar do que eu estou fazendo de errado. E eu repito, meus irmãos, já é uma luta com o Espírito regenerado, 40 anos de vida cristã nas costas, mas ele está querendo que isso aconteça de alguém que ainda nem se converteu, certo? Então, eu particularmente não concordo com essa declaração do jeito que está. Ela está, ao meu ver, agradando a gregos e baianos, porque ela não está definindo quando a regeneração acontece. Parece sugerir que ela acontece como resposta a esses critérios, a acontecer depois, certo?
Aí ele vai falar da fé. A fé é a confiança e aceitação de Jesus Cristo como Salvador e a total, eu estou me apegando aos adjetivos, irmãos, a total entrega da personalidade a Ele por parte do pecador. Como? De novo, camarada é ímpio, ele é pecador, ele é inimigo de Deus. Como ele vai exercer arrependimento e fé, irmãos? Do jeito que está aqui. Porque na nossa cabeça, especialmente que foi criado na Igreja Batista, esse arrependimento e fé é apenas, não, está pregando o Evangelho e fala assim, agora eu entendi esse sentimento de culpa que eu tenho. Agora eu entendi porque se é uma pessoa bem jovem, que eu vivo desobedecendo aos meus pais, respondendo a minha mãe. Sou uma pessoa mais velha, eu vivo pensamentos lascivos, querendo o mal das pessoas. Realmente eu luto com esse pecado. Eu não quero mais isso para a minha vida. Qual é a solução? Jesus, não, eu quero Jesus. Pronto, no pequeno escopo, irmãos, que a gente ouve nas igrejas batistas, desde que eu sou criança pequena lá na Ilha do Governador, isso é arrependimento e fé. Não é o que está no texto. Texto que define teologicamente, doutrinariamente, nossa denominação, coloca um arrependimento muito mais amplo, incluindo mudança, não apenas a consciência de que eu fiz errado, mas de que eu vou mudar. E coloca uma fé que é uma total entrega, estou citando ipsilíteris. Então, meus irmãos, eu creio que arrependimento e fé é isso daí? Creio, porque eu creio que primeiro Deus opera uma mudança na minha vida. Aí eu respondo dessa maneira. O texto não está errado, para mim o texto está incompleto, onde ele não define quando essas coisas acontecem, ou ordem, em que essas coisas acontecem, ok? Continuando, ainda no artigo 5º. A santificação é o processo que, principiando na regeneração, leva o homem à realização dos propósitos de Deus para a sua vida e o habilita a progredir em busca da perfeição moral e espiritual de Jesus Cristo, mediante a presença e o poder do Espírito Santo que nele habita. Ela ocorre na medida da dedicação do crente e se manifesta através de um caráter marcado pela presença e pelo fruto do Espírito, bem como por uma vida de testemunho fiel e serviço consagrado a Deus e ao próximo. Nessa instância, irmãos, eu gostei, porque ele colocou um monte de disciplinas espirituais que eu mencionei agora há pouco, como, por exemplo, uma vida de testemunho fiel. Lembra que eu falei, irmãos, que evangelizar e serviço consagrado a Deus e discipular produz crescimento, produz santificação na nossa vida? Então, nesse ponto, a nossa declaração para mim é mais completa, porque não podemos entender, irmãos, santificação como um processo meio budista, né? Nossa, estou sentindo uma santificação vindo. Não é isso. Aliás, irmãos, algumas palavras que a Bíblia tem, elas são modernamente outra coisa completamente diferente. Meditar, por exemplo. O que é meditar no mundo moderno de hoje? É esvaziar a mente. Esvazia sua mente. Tira toda a ansiedade, tira tudo, as coisas que distraem, até o lazer, esvazia a mente e tal. Só que a mesma sociedade tem um ditado que diz que mente vazia é oficina do diabo. Ou é uma coisa ou é outra. Ou ela é boa ou é ruim esvaziar a mente. Então, o meditar bíblico, irmãos, que está nas Escrituras, né, não é isso. O meditar é o contrário, é encher a mente. Então, você fez o devocional durante a manhã, por exemplo. Durante o seu dia, você medita. Lembra que já foi falado por muita gente que o meditar vem da mesma raiz hebraica de ruminar? Então, quem é melhor de campo aí, quantos estômagos mesmo a vaca tem? Porque eu aprendi isso em biologia na 3ª série, eu não lembro mais. São 5, 6, quantos? Se o biólogo não sabe, imagina aí, eu estou desculpado. 7. Muito bem, obrigado. Precisou de alguém dessa época da escola para me ajudar aqui. 7. Então é claro, moço, que eu não estou falando que a gente deve ruminar 7 vezes por causa da vaca. Não, estou apenas dizendo que é isso que a vaca faz. Ela come, certo? Por isso que ela está sempre mastigando. Por que ela está mastigando? Ela não botou nada na boca. Ela está trazendo o alimento de volta e engole, vai para outro estômago, traz de volta e faz de novo. A ideia é esta. A verdade das Escrituras tem que voltar à nossa mente periodicamente, constantemente. Isso é meditar. Não é aquele devocional... Olha, preenchi até as linhas aqui embaixo que o pastor mandou colocar aqui no devocional. Check. Não é meditar. A ideia, irmãos, é que aquilo volte. E você já percebeu, inclusive,
que soberanamente Deus traz circunstâncias na sua vida durante aquele dia ou dias que estão ligadas ao devocional que você fez? Ou acontece só comigo isso? É impressionante como que você está meditando em algo que, detalhe, alguém já fez há quase um ano atrás, não lhe conhece, e Deus soberanamente encaixa direitinho nas circunstâncias que você está vivendo durante aqueles dias. Mas isso acontece por quê? Porque a palavra precisa estar nesse revolver constante, né? Idas e vindas da nossa vida, ok? Então, a palavra, eu mencionei meditar porque modernamente é uma coisa e aqui na vida cristã é outra completamente diferente. Da mesma maneira, meus irmãos, outros termos se aplicam de uma forma diferente nas Escrituras. E a santificação não é esse esvaziar, né, da mente, não é esse esvaziar do mal ou qualquer coisa assim, e aí o que você coloca no lugar? A santificação, e é bom a palavra processo, é muito mais um exercício de crescimento, o exercitar do nosso dia a dia. É por isso que você e eu precisamos sair do banco. Não tem crente, irmãos, não, eu vou lá assistir ao culto. O crente não assiste o culto, o crente presta culto. Você assiste a peça, você assiste ao filme, certo? Porque você não interage, não muda nada. Apesar que já inventaram o tal do teatro, você intervém, como é que é? Interativo, né? Exatamente. Interativo, que você pode decidir por uma votação se o final da peça vai para esse lado ou para aquele, mas ainda assim você está assistindo. O culto você presta. Da mesma maneira, a vida cristã não é estar sentado, deitado eternamente berço esplêndido, é uma relação constante com o nosso Deus, ok? Para terminar, irmãos, o último parágrafo ali, a glorificação é o ponto culminante da obra da salvação. É o estado final, permanente, da felicidade dos que são redimidos pelo sangue de Cristo. É o nosso alvo final. Artigo 6º. Como vocês podem ver, na declaração da nossa denominação, tem alguma coisa sobre eleição. Jackson. Vamos ver, meus irmãos, como é que ela define. Vamos lá. Eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna. Não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Tranquilo. Nenhum red flag aqui, está tranquilo, estamos caminhando. Antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania divina e à luz da sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que, no correr dos tempos, aceitariam livremente o dom da salvação. E aí, meus irmãos, eles começam a dar uma mesclada em conceitos para, de novo, agradar gregos e baianos, porque não tem como você apagar a eleição da Bíblia. Concorda comigo? Leu Efésios, não tem como você pular. Engraçado, irmão, nós tivemos um preletor na denominação uns anos atrás aqui, não vou dizer nem quantos anos, nem que programação e nem onde foi, para ficar mais claro, que o texto era Efésios. O que ele fez? Toda vez que aparecia eleitos, escolhidos, predestinados, ele pulava. Achava aquilo, no mínimo, cômico. Porque, meus irmãos, o problema não é você discordar de mim, o problema é você não ter opinião, não ter resposta a uma questão que está no texto bíblico. É como se, por exemplo, eu estivesse pregando em um lugar e estivesse falando ali sobre línguas estranhas, que o termo não tem no original, né? A gente já viu isso em pneumatologia. Aí eu, espertamente, estrategicamente, pulo e sigo o texto para não tratar do problema. Que, aliás, irmãos, expositor bíblico não pode fazer isso. Se está lá, especialmente se é teológico doutrinário, tem que ser endereçado. E o camarada pulava direto, mas a nossa declaração não pula. O que ela faz, irmãos? Ela coloca o termo usado por Pedro. Está bem aqui. À luz da sua presciência. Então, o que está dizendo aqui na prática? Na verdade, irmãos, o texto agrada gregos e baianos. Certo? Agrada todo mundo. Se você quiser, você pode ler com olhos calvinistas. Se você quiser, você pode ler com olhos arminianos. Porque ele inclui o texto de Pedro
em que essa escolha foi à luz da sua presciência de todas as coisas. E ele fez isso porque no correr dos santos ele escolheu aqueles que aceitariam livremente o dom da salvação. Então, o que está dizendo aqui, pelo olhar que o pessoal da década de 80 quis imprimir no texto? Olha só, Deus olhou lá na frente, o futuro, e viu o dia que o Sinfrônio, ia escolher a salvação, certo? Coisa que a gente já passou agora há pouco nos slides anteriores. Então, o que Deus fez? Olha aí, mais um. Aí ele foi e pegou lá no passado, olhando o futuro, escreveu o nome do Sinfrônio. Então, eles invertem. Deus elege porque o homem escolhe. Então, o trono está aparentemente sendo compartilhado por cada ser humano que soberanamente escolheu Deus por si só. Certo? Então, esse pensamento, meus irmãos, é defendido por muita gente. Não por isso que vos falo, mas é por muita gente. E é isso que está incluído na nossa declaração, como eu disse, para ficar bom para ambas as partes, vamos falar assim. Seguindo ali o texto, irmãos. Ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com, olha a mudança do termo, livre-arbítrio de cada um de todos os homens. Viu como uma palavrinha faz uma enorme diferença? Acabamos de ler que até 88 era livre agência, agora já virou livre-arbítrio. Certo? Pastor, eu não tenho a mínima ideia qual a diferença. Você estava aqui na IBD? Porque foi explicado bastante a diferença de que livre agência é porque eu olhei as minhas camisas hoje e decidi usar essa, bonita, com a cruz aqui, e não outra com outra estampa, e decidi usar sapato fechado, não minha sandália franciscana como... Isso é livre agência. As minhas escolhas do dia a dia, que eu quero fazer isso ou aquilo. Certo? Qual a diferença para livre-arbítrio? Eu sou livre para escolher Deus, eu quero Deus. Dentro de mim tem uma ânsia por Deus. Tem um desejo por Deus. Isso não é verdade. Romanos capítulo 3 derruba tudo isso. Não há um justo, nem sequer um, ninguém que busca Deus. De que arbítrio é a liberdade para buscar a Deus? Isso é dos compêndios de teologia que mostram que o homem tem essa livre vontade para escolher Deus ou não. Certo? É isso que se entende por livre-arbítrio na teologia. O homem é livre para escolher, por sua própria iniciativa e vontade, buscar Deus. Então, um belo dia, a sua vida parece sem sentido, está deprimido, está tudo preto e branco, né? Aí diz, está faltando é Deus na minha vida. Então, de livre-arbítrio? Certo. Porque no popular, gente, só se usa livre-arbítrio, né? Então, por exemplo, semana mesmo assistindo um programa e a pessoa falou assim, sim, mas eu não quero, pai, ter essa profissão que você acha que eu devo ter e tal, discutindo pai e filho ali numa discussão. Eu não tenho livre-arbítrio para escolher a minha profissão? Então, o que ele está dizendo na verdade? Livre agência. Porque a gente está definindo, irmãos, as coisas teologicamente, não uso coloquial, não uso do dia a dia, certo? O que, obviamente, aí é outra coisa completamente diferente. Espiritualmente, biblicamente, teologicamente, os termos são separados. Só que nós estamos tratando, irmãos, de um documento teológico, certo? Não estamos falando de uma conversa de bate-papo à beira do bebedouro ali, de dois batistas, não. É um documento teológico, substituiu o livre-agência e colocou claramente que o arbítrio, a escolha espiritual do homem é livre. E ele pode escolher como ele quiser, certo? No livro Nascido Escravo, Lutero vai se delongar bastante nesse tema e vai mostrar como, na verdade, o arbítrio do homem é preso. Não tem livre-arbítrio, é preso ao arbítrio. Ele é escravo, né, das suas escolhas, das suas paixões, da sua natureza pecaminosa. Lembra em Hamartiologia do plano inclinado? Então, para eu andar, irmãos, daqui até a saída do prédio, o esforço existe, mas né, tá tranquilo. Agora, e se tivesse um terremoto e levantasse o nosso prédio assim? Se conseguir chegar, já vai ser uma vitória. Caso contrário, tem que jogar uma corda, um esforço maior. É isso que acontece
na psique e no espírito humanos. Eles estão indo contra a sua natureza pecaminosa se eles tiverem que escolher a Deus, ok? Eles estão indo contra a tendência das suas escolhas. Romanos capítulo 7. O mal que eu não quero, esse eu faço. Então hoje, meus irmãos, hoje não, que está muito cedinho, de repente você não pecou ainda, mas ontem você acordou, você planejou todo o mal que você pensou, todo o mal que você falou, todo o mal que você agiu? Acordou na agenda de hoje, gritar com fulano, me irar com Beltrana, desejar o mal para Sinfrônia, vamos lá. Foi assim que planejou? Você acordou, né? Oh, o sol nasceu, todo brilhante e tal. Hoje vai ser um belo dia. É hoje, Deus, que eu vou te honrar e eu não vou pecar. Não deu certo. Tenta amanhã de novo, irmão. Tenta no outro dia. Porque eu estou tentando há 53 anos e esse dia ainda não chegou. Tá quase lá meia-noite. Assim, Deus, estou quase lá. Acontece. Não precisa, meu irmão, para tanto você ter um homicídio por dia. Não é isso. A nossa mente, irmãos, está tão bem, a gente está, às vezes, louvando a Deus, cantando e tal, e lá vai alguma coisa acontecer ao nosso redor, dentro de nós, sabe lá Deus onde. E, infelizmente, nós voltamos aos nossos velhos caminhos e voltamos à necessidade da graça e do perdão de Deus, ok? Vai precisar, o microfone foi providenciado aqui embaixo? Traz aí, por favor, enquanto eu vou molhar o grago milho que está ressecado hoje. Aqui para Marcela. Eu achei interessante uma definição do Graconato e do Hernandes também, sobre a questão do livre-arbítrio, quando eles colocam que Adão ele teve livre-arbítrio apenas porque ele tinha liberdade ali, naquele momento, de não pecar. Então, uma boa definição, eu achei o entendimento bem, bem interessante. E depois daquilo, nós temos agora a livre agência, depois do pecado, né? Então, aí vem outros assuntos que Deus sabia que ele ia pecar? Sabia. Deus sabia de todas as coisas. Porém, deu a ele, no jardim, livre-arbítrio. E depois disso, livre agência. Achei interessante para a gente compreender, fica mais fácil, né? Do que falar, do que a definição que o senhor colocou agora. Porque fica mais complicado até de compreender. Mas, na verdade, ele tinha livre agência também. Ele não perdeu. Ele tinha livre agência, porque, inclusive, lá o texto diz, Deus ficou vendo qual nome Adão daria aos animais. Eis a livre agência de Adão. Ele que decidiu que elefante seria elefante e não girafa, e ao contrário. Então, ele tinha livre agência e tinha livre-arbítrio. Acontece em Gênesis capítulo 3. Se eu me recordo, a gente tratou isso em Ramachologia, mas Gênesis capítulo 3 acontece. O livre-arbítrio vai para o Beleléu e a livre agência, irmãos, detalhe importante, ela existe, mas ela é contaminada também pelo pecado, certo? Então, a mocinha, né, começa a crescer e tal, aí a gente já viu essa cena tantas vezes em filme, né? Aí chega pro café da manhã com a micro saia. Aí o pai... Eu me refiro no filme porque o filme americano lá não usa uniforme, quase em nenhuma escola, né? Onde você vai, menina? Vou pra escola. Com essa roupa você não vai, não. Mas essa saia é minha. Essa saia é sua de 5 anos atrás. Você cresceu e agora não pode. Então, a livre agência dela fez ela colocar uma saia porque ela quer ser popular. Ela quer chamar a atenção dos garotos. Tá entendendo, irmãos? Então, a minha livre agência, às vezes, ela vai servir para más escolhas. Escolhas pecaminosas. E a gente pode dar inúmeros exemplos aqui, né? Então, eu estou no trânsito, o camarada me fecha. Eu tenho livre agência de dizer, vai com Deus. E mesmo que na minha cabeça, salvos imprecatórios para escolher tal, mas vai com Deus. Ou, como é que é? Com o Celta 1.0 você vai achar que faz isso comigo? E eu lá com meu carro 2.0? Não, eu escolhi. A minha livre agência me levou a pecar, né? Mas realmente tudo muda em Gênesis 3. Valeu, Adão. Seguindo, irmãos. Só lembrando, nós paramos aqui no livre-arbítrio, né?
A salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus, tranquilo. Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. O novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filhos de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. Então, como eu falei, meus irmãos, a tendência, infelizmente, da denominação no nosso país foi, ao longo das décadas, de se afastar de uma declaração claramente monergista e tender a uma declaração mista, que em parte é e em parte não é. Esse final aqui, por exemplo, é basicamente o que nós cremos como reformados, né? E que cremos, detalhe, desde o século XVII. Né? Então, o que mudou é o entendimento de alguns detalhes que transformam a responsabilidade humana em primeira e depois a escolha ou a soberania divina. Ok? Bem, irmãos, isso aí foram os nossos documentos batistas e o objetivo disso aqui, eu quero deixar claro, não é denegrir ou falar contra o documento atual, mas mostrar o que acontece, irmãos, quando a história vai cumprindo o seu tempo. Isso é importante porque se você estudar a nossa história, por mais que muitos insistam que os batistas sempre existiram, tarará, tarará, não se encontra documento com o nome de um grupo chamado batista antes do século XVII. Então, pode falar, pode dizer, não, tinha um grupo tal que pensava igual a gente. Pensava igual a gente, mas não era a gente. Então, o pensamento batista ele não é original. Ele não começa a existir no século XVII. Claro, haviam grupos que defendiam as mesmas verdades, mas um grupo, certo? Inclusive os alunos do CFM, acho que vale esse parênteses aqui, mas os alunos da CFM tiveram uma contribuição interessante. Conhecer a história é maravilhoso. Nós estudamos agora a história da Igreja 3, né? Nosso seminário da nossa igreja, e lá mostrou como que a mudança no trono, quando Eduardo I, ele morre, ele era muito novo, mas era muito doente, e ele era protestante. E ele havia sido educado com um puritano que cuidava da sua educação, inclusive espiritual. Então ele faz diversas reformas, a fé reformada começa a crescer, mas até determinado ponto, porque a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, era uma igreja semi-reformada, né? Com muitas mudanças ainda necessárias na liturgia, na doutrina e assim por diante. Ele morre e quem vem ao poder? A sua irmã Mary, conhecida como Bloody Mary, Maria a Sangrenta. Ela, católica até o talo, católica até o tutano, começa 5 anos de terror. É nessa época, meus irmãos, que tem aquela ilustração tão maravilhosa em que um homem viu uma multidão caminhando em direção a um lugar e aí perguntaram a ele assim, a essa multidão, para onde vocês estão indo? O que vai acontecer? Algum evento e tal? Não, vai haver uma execução, nós estamos indo ver o nosso pastor ser executado. E aí eles perguntaram, mas por que vocês iriam para um evento desse? Nós estamos aprendendo o caminho para seguir atrás dele. Em uma só feita, ela matou 300 obreiros, 300 pastores, em 5 anos. Só que outros 800 fugiram para o continente, para a Europa, né? Para a Europa continental. E adivinha para onde eles foram? Foram para a Suíça, para Genebra. Quem morava em Genebra, irmãos? Calvino. E esses começaram a estudar em Genebra a fé reformada. Quando Maria sai do trono e entra... Me lembra aí, pessoal, que estudou comigo. É tanta informação, irmãos, que agora... Já é o rei James aí nessa altura? Eu não lembro. Não, Elizabeth, né? Entra outra irmã dela, a primeira Elizabeth, ao trono, certo? Essa sim, protestante, e aí ela volta. Várias mudanças são aceitas, mas nem todas. E aí começa um movimento dos inconformados, ou inconformistas, se você quiser chamar, da onde vêm os puritanos e da onde vêm congregacionais, batistas, etc. Essa é a história, irmãos. Ficar inventando, né? A primeira igreja batista foi lá em Jerusalém. Isso não existe, isso é conto de fada. Isso é viagem na maionese, isso não tem para onde você correr com isso. E aí quando você entende isso, irmãos, como nós chegamos até aqui,
muita coisa faz sentido. Lembre-se, o evangelho não começou quando você se converteu. Eu recomendo demais que você compre a coleção do Justo Gonzalez, A História Ilustrada do Cristianismo, é a mais fácil de se ler, é a mais palatável. Abre os olhos a gente começar a entender aonde as peças se encaixam, ok? Quem tinha levantado a mão que eu nem lembro? Rendel, o microfone aí, por favor. Pastor, um dos grandes questionamentos de quem tenta pular, como o senhor diz, a doutrina da eleição, com quem não concorda, com quem pensa diferente, ou com quem tenta de alguma forma explicar de outro jeito, de trás para frente, que Deus seria injusto em escolher alguns e outros não. O autor da revista ou do livro até cita, né, Romanos 9:14, que diz assim: e então que diremos, acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então muitos questionam assim: então Deus é injusto, ele escolhe só alguns e outros não? Eu gostaria que o senhor pudesse explanar um pouco mais sobre isso, como a gente pode refutar esse argumento, esse questionamento, além desse texto aqui que o autor já explanou, né? As mesmas pessoas, elas não têm problema no fato de que Deus não precisava ter feito absolutamente nada. Você compreende, meu irmão, que Deus, em Gênesis capítulo 3, poderia ter olhado para Adão e Eva e ter dito: você fez a cama, deite nela, te vira. E nós estaríamos hoje vivendo milênios de história, 5, 6 milênios de história, absolutamente debaixo do pecado. Então nós estamos debaixo do pecado, com certeza, mas você tem, a gente vai falar sobre isso, o mundo está sob a graça comum de Deus e a influência dos filhos de Deus. A chamada moralidade judaico-cristã, que é tão combatida hoje, só existe por causa do povo judeu, do povo cristão. Então se você não tem o fator evangelho que entra em Gênesis capítulo 3, se você acha que está ruim, estaria muito pior. Não estaria na Segunda Guerra Mundial, estaria na 10ª Guerra Mundial. O mundo seria um lugar absolutamente insofrível, horrível de se viver. Então ninguém questiona. Por que Deus tinha que fazer alguma coisa? Esse é o primeiro ponto. Deus não tinha que fazer nada. A salvação, meus irmãos, que inclusive, se ele tivesse feito assim, eu vou dar um jeito para vocês consertarem o que vocês fizeram, e vocês consertarem, e eles criassem uma série de coisas para que uns fossem aprovados e outros não, ainda assim as pessoas diriam que seria injusto. Porque fulano não tem condição de cumprir essas leis, o outro não tem condição de cumprir essas leis, e assim por diante. Não importa a alternativa, Deus ia sempre ser chamado de injusto. Vamos ver a alternativa em que Deus salva todo mundo, certo? De novo, por que Deus salvou o John, um cara tão bom, justo e tal, que se desvia do mal, e salvou também o Sinésio? No Sinésio não, eu esqueci que eu tenho um amigo chamado Sinésio. O Sinfrônio? O Sinfrônio, cabra, é ruim. Como é que ele vai salvar os dois? Deus seria chamado de injusto. Em todos os cenários, irmãos, Deus ia ser chamado de justo. Não, pastor, no cenário em que é o homem que escolhe a vida ou não, Deus não ia ser chamado de justo. Como o homem vai fazer isso se ele é tendente ao mal? Então, o que acontece, meus irmãos, na eleição, não é que Deus diz: você está salvo, você está perdido, você está salvo, você está condenado. Não. O que Deus pega de uma multidão, de uma humanidade completamente condenada, e ele seleciona para a salvação aqueles que cumprirão o seu propósito. Porque a gente precisa compreender de uma vez por todas, irmãos. E eu não acho, Rendel, que isso vai convencer essa pessoa, porque a mentalidade dela é contrária. Você não é o centro da história. A história não é a seu respeito. A história é a história dele. E se a história é dele, eu sou abençoado de estar sequer nos últimos créditos, naquela letrinha que ninguém lê. Sabe, depois das cenas pós-crédito, que você já vai embora e fica passando lá, ninguém está nem aí. Ninguém quer saber. Deixa eu falar uma coisa, meus irmãos, você não é importante. Não, pastor, mas o cara lá diz que eu sou mais precioso que o ouro puro de Ofir.
Porque esse é o problema do mundo evangélico hoje, do mundo como um todo. As pessoas acham que, nossa, eu sei que a coisa estava indo até bem, mas quando o Senhor me salvou, aí sim. Aí, negócio da China. No fundo é assim que a gente é ensinado no mundo cristão, até mesmo na sociedade. Agora, muda o seu eixo de pensamento, em que a história é a glória de Deus. Inclusive, irmãos, esse é 9,9 em 10 autores teológicos, o tema das Escrituras, a glória de Deus. Lembra que eu falei, que eu fui pregar num encontro de adolescentes e falei que Jesus não veio em primeiro lugar aqui no mundo salvar você. E a menina surtou e foi falar com o pai dela, foi falar com o pastor dela, disse que eu era um herege, estava pregando na convenção. Por quê? Porque botaram na cabeça da menininha que ela é o centro da história. Ou pelo menos que a humanidade é o centro da história. E não é. A salvação, meus irmãos, tem como objetivo a glória de Deus. E aí entra o texto de Romanos. Ele vai ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Isso não muda em nada o nosso amor por ele, não muda em nada a nossa paixão pelo evangelismo. Como acabei de falar minutos atrás, ninguém anda na rua com gravado na testa, certo? A gente prega para todos, porque não há salvação dos eleitos sem a pregação do evangelho. Então, só para encerrar, meus irmãos, eu não acho que a pessoa vai se convencer, porque ela foi, a parte, é claro, de uma obra do Espírito na vida da pessoa, porque ela foi ensinada, crente ou não, de que eu importo. Eu tenho um papel, eu sou um personagem importante nessa história aqui. Enquanto eu continuar me vendo assim, meus irmãos, muita coisa da minha vida e muita coisa, inclusive, no meu papel dentro da igreja vai estar desfocado. Vai achar realmente que a gente está marcando a história com a nossa presença. E a vida não é assim. Quando você vê na palavra de Deus, irmãos, quantos heróis você encontra na palavra de Deus? Hã? Só um. Só um. Exato. Inclusive, a palavra heróis da fé nem existe em Hebreus 11. A gente atribui lá. Agora, você já leu a lista? Lá no meio você tem um nó cego chamado Sansão. E põe nó cego nisso. Então, o que o autor de Hebreus está destacando é que, em um aspecto da vida dele, a fé falou mais alto que a incredulidade. Mas é bom, porque o resto da história dele está registrada. Certo? Ou a mulherada aqui é fã de Abraão, o entregador de esposa? 2 vezes. A pessoa... Reginaldo passaria da primeira vez, Marcelo? Entregou a primeira já... Porque, irmãos, a Bíblia não foi feita para a gente ter heróis. Eu me lembro quando eu expus Juízes, o pessoal veio falar comigo, nossa, pastor, o senhor acabou com Sansão para mim. Por quê? A vida inteira a criatura, desde a classe de crianças, não na nossa igreja, claro, foi mentido para ela que esse cara era o Superman, né, do Antigo Testamento, é o herói. Né? De novo, irmão, o cara era um nó cego, tudo de errado ele podia fazer, ele fez. Ele deitou com mulheres que não eram dele, deitou com mulheres que não eram da nação de Israel, ele matou o que não tinha sentido, não era guerra nem nada, ele matava porque ele queria matar, ele destruía porque queria destruir por vingança, ele pegava em cadáveres, ele bebia vinho, ele era nazireu, não podia, tudo ele fez de errado. E é herói na fé. Claro que ele não é perfeito, porque a Bíblia só é sobre um perfeito, do começo até o final. Nós tínhamos um irmão, nossa igreja já falecido, que ele dava uma tremenda aula, pena que eu não tenho nada do material dele, mas ele mostrava como cada livro da Bíblia revelava Cristo. Apontava para um atributo ou uma parte da personalidade de Jesus. Então, obviamente, em Gênesis ele é o nosso Criador, e assim vai, um por um, mostrando a centralidade de Cristo em toda a Escritura. Então, é claro, meus irmãos, se eu estou pregando no texto do Antigo Testamento e ele explicitamente não fala de Cristo, eu não preciso forçar Jesus no texto. Não é isso que, infelizmente, muito pregador faz. Não é isso. Não precisa empurrar, enfiar Jesus no texto. Mas o vínculo com a nossa experiência com ele, sem dúvida, está lá. Eu vi o microfone mudando de mãos. Para onde é que ele foi? Diga, meu irmão. Alô?
Com relação às condições ou à ordem da salvação, foi falado logo no início que primeiro tem que ocorrer a ação regeneradora do Espírito Santo para convencer de que o morto está morto, né? Está morto nos seus delitos e nos seus pecados, e que existe uma tendência geral de se pregar o evangelho sem que realmente considere essa questão do arrependimento e reconhecimento da pessoa no seu estado de pecaminosidade e necessidade de que precisa, por causa disso, ser salvo. Talvez esse pensamento ele deriva dessa passagem aqui em Romanos, capítulo 10, que diz assim, a partir do versículo 6, mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como que a gente pode incluir a questão do arrependimento aqui nessa passagem, de forma que a gente possa complementar essa passagem bíblica aqui de Romanos, para mostrar para, não apenas na pregação do Evangelho, mas até mesmo também para outros irmãos, que o arrependimento é a obra do Espírito Santo e precisa realmente... Ele não está presente nessa passagem particular porque não é o foco do que Paulo está falando. Paulo está falando sobre fé no contexto. E é por isso que ele não endereça, porque o tema não é evangelismo. O tema é fé. E ele está querendo mostrar como a fé é levada ao coração humano, que é através da pregação. Sem pregação, sem fé. A fé não acontece no vácuo, ela não acontece sem um agente provocador, e nesse caso é a palavra de Deus. Nós incluímos o arrependimento por causa do todo da palavra de Deus, especialmente a pregação tanto antes como a apostólica depois, certo? E outras passagens onde mostra a necessidade de arrependimento. Mas nesse texto em particular, ele não tem como você forçar o arrependimento aí, ele é subentendido? Mas por causa do quê? Do resto da revelação. Então nós estamos chegando a essa conclusão de que o arrependimento e a fé são quesitos para a salvação, certo? Porque João Batista prega arrependei-vos, né? Porque, veja bem, a fé em Cristo é a fé nele como o quê? Como Salvador, certo? Para ele ser meu Salvador, eu preciso ser convencido de que eu estou perdido. Eu não preciso de Salvador se eu não estiver perdido. Eu não preciso de redenção se eu não estiver perdido. E esse estado de perdição é por causa do meu pecado. Quando eu entendo o meu pecado e o que ele faz e me torna necessidade de salvação, esse é o arrependimento. Eu quero abandonar esse estado e quero correr. É a ideia do afogado, certo? É possível jogar uma boia e o afogado não pegar? Quase impossível, porque ele já bebeu 3 litros de água, ou ele está com cãibra, ou ele não sabe nadar, ou qualquer coisa assim, então ele se agarra à boia, porque ele já está convencido do seu pecado, do seu estado de perdido, ok? Então, nesse texto particular, Alex, eu não incluiria a necessidade, ou a possibilidade, melhor dizendo, de colocar o arrependimento aí, porque, de novo, quando a gente vai caminhando no texto, não é o foco de Paulo. Paulo não está dando uma aula de evangelismo. O foco dele é mostrar como que a fé surge no coração humano através da pregação, certo? Então, são objetivos diferentes para o texto. Aí. Irmãos, eu estou aqui. Mostra para a figura, por favor, seguinte. Não. Essa daí? Tem certeza? Ou eu... Ah, sim. Aí você me quebra. Tudo isso a gente vai ver, meus irmãos, na próxima aula. Só que a próxima aula não vai ser no próximo domingo. No próximo domingo a gente vai ter
o nosso preletor da nossa conferência, que começa quarta-feira, e como de costume, na tradição, ele fica para o domingo na nossa EBD e na nosso culto da noite, certo? Então, se eu começar agora a tratar, né, primeiro sobre a eleição e etc., porque ele mostrou... acho que começa pela predestinação, né? Depois vai para a eleição, não é isso? Acho que eu deixei esse papel em casa, tudo bem. A gente vai interromper a linha de raciocínio, certo? Então, qual é o meu pedido para você? Estude esse material, porque o que a gente vai trazer aqui é além do material, nas próximas semanas, certo? Então, qual é a nossa agenda para as próximas semanas, irmãos? Preste bem atenção, por favor. Próximo domingo, EBD com o pastor Edson Naves, certo? Onde ele vai estender o tema da conferência. Ele vai ficar no mesmo tema, mas vai ampliar. Nos 2 domingos seguintes, nós vamos ter um culto normal, culto como da noite, só que de manhã, um pouco menor, adaptado. Nossos presbíteros estarão pregando, certo? Porque o pastor vai viajar para o congresso Prega a Palavra e depois, né, pedir a bênção dos meus pais, certo? Então, peço a compreensão dos irmãos, porque estou que nem aquele Motorola StarTAC antigo, a bateria está apitando direto, então preciso dar desanuivada e aproveitar a oportunidade também para esse evento tão importante de meu crescimento pessoal. Peço aos irmãos o apoio às programações. Então, nós nos veremos de novo nessa matéria daqui a aproximadamente um mês, né? São 3 domingos, daqui no 4º domingo nós retornamos com soteriologia. Dá tempo suficiente para você ler. Se você quiser a recomendação de outros materiais, tem aqui na nossa biblioteca Teologia Sistemática, sugiro que você aprofunde, porque com certeza todas as doutrinas que temos visto são importantes, mas essa é uma das mais importantes, certo? A doutrina da salvação, ok? Alguma dúvida, irmãos? Amém. Então, retornamos no 4º domingo com essa matéria, e até lá teremos outras oportunidades de edificação. Vamos colocar de pé, irmãos, e orar, encerrando o nosso tempo aqui. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra e pela instrução que ela nos dá. Um tema profundo, denso, complexo, para o qual pedimos que tu continues nos ajudando, nos auxiliando com o teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, pela liberdade que temos, o acesso que temos à tua palavra, a materiais maravilhosos, bem produzidos, que essa oportunidade chegue, ó Deus, o máximo de igrejas possíveis no Brasil e fora, para que o teu povo seja verdadeiramente instruído na tua palavra, naquilo que devemos crer. Dá-nos um dia de descanso e à noite possamos estar aqui para louvar e engrandecer o teu nome. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.